tanto os áudios como as informações escritas colocadas no grupo sobre a sexualidade, o que vocês têm achado, que opinião vocês têm? Tem podido compreender ou está difícil de compreender alguns temas? Quem começa? A Nancy quer... Posso falar? Pode. Então, nós já vimos alguma coisa com a Ellen, né? Então, eu acho assim muito interessante, né, as coisas que você vem falando para a gente estar refletindo. E o tema de hoje que você colocou, né, é um tema assim, muito para nós mulheres, né? Toca muito, assim, que a gente vem numa sequência, né? Então, de reflexão, assuntos assim muito importantes. Eu vejo, eu tô, como é que eu posso te dizer? Ouvindo, refletindo, praticando, né? E eu acho que é esse o nosso... Com respeito também ao tema que publiquei ontem sobre o eu psicológico, você pode ouvir o áudio? Sim. Havia ouvido falar sobre... Então, esse tema é uma coisa que vem... Eu acho que todas nós, né, nessa jornada com a Ellen... Seu áudio está muito... Não está dando para te ouvir. E eu estou gravando, eles não vão conseguir. Olha, o meu volume, ele está praticamente... Ellen. Ué? Tá melhor? Fica bem. Tá. Então, melhorou. Deixa eu ver. Espera a colega falar também um pouquinho, aí depois retorna para mim. Vamos ver como é que tá o dela. A colega falar um pouco, então. Fala, Marlene. Vamos ver. Oi. Então, algo que ele falou de respiração. Achei muito interessante a parte da respiração. Assim, eu já fazia mais ou menos aquele, mas não entendia o significado dela, né? A importância dessa. Eu achei, assim, muito importante aquele áudio que ele fez. Certo, Marlene. Isso mesmo. Hoje, então, nós temos algumas orientações para vocês. Estou vendo bem. Bem, tá ok. Na realidade, hoje a orientação tem como base um diálogo, quais são as causas que abandona a sua esposa e termina buscando uma amante. É uma angústia que tem ocorrido em muitos lares, não nos lares dos brasileiros, senão isso é um problema geral, e não é desta década, não é deste século, séculos passados. Enfim, tenho sabedoria sobre isso. Porém, espero que o que eu vou comentar é uma reflexão, uma recordação de coisas que vocês conhecem e que tem algumas coisas também que vocês precisam saber. Sim? Ontem, quando eu peguei essa questão do eu psicológico, é para que vocês descubram os motivos pelos quais um homem termina interessando em coisas, ou muitas vezes a mulher também busca, ou seja, ambos os sexos caem na debilidade dos homens. Sim? Então, o eu psicológico é um ente negativo. E os seres humanos de eus psicológicos devem compreender isto. Não quero com isso justificar essa busca de amor por parte do homem ou por parte de uma mulher. Não. Apenas para que vocês compreendam que o eu psicológico ou os eus psicológicos estão dessas ações e de muitas ações humanas. Os seres humanos não sabem, mas eles se comportam muitas vezes controlada. Vocês já ouviram falar daqueles bonequinhos que a cabeça, a perna tem um cordãozinho ligado e alguém lá em cima está movendo assim, sim? Então, os seres humanos, eles, quando se descuidam, todos os dias estão sendo movidos, manejados ou manipulados. E quem está por detrás disso é o eu psicológico, por incrível que pareça. É esses defeitos, que é a luxúria, ela não é algo natural, não é algo bom. Por isso que na sabedoria espiritual, na sabedoria das escolas iniciáticas, a luxúria é considerada. Esse dia comentando ou explicando para Ellen,
eu dizia a ela que não tinha medo da palavra pecado. Ela apenas faz referência às leis universais, às leis de Deus. Uma palavra por outra. Enfim, sempre será uma violação do Supremo Criador. A luxúria, ela, de pecado ou não, ela é um ente negativo, ou seja, faz parte da psicologia da maior parte dos seres humanos. Quando atingem uma determinada idade, quase sempre na juventude começa esse defeito da luxúria a atuar. Não precisa utilizar a palavra pecado. Pode utilizar um ente energético, ou, como um termo, uma ação de pecado. A luxúria, ela faz com que as pessoas percam as rédeas, o controle da idade. Primeiro no pensamento e depois na ação. Então, os erros psicológicos muitas vezes começam no pensamento, na mente, e depois passa para a ação, o atuar. Então o cara, ele, insatisfeito com a esposa, talvez porque ela se tornou uma mulher amargada, uma mulher fastidiada. Então ele, em sua solidão, em sua vida sexual, ele sente aquela necessidade que é natural de pôr em prática a sua sexualidade. Então ele começa com uma mulher estando de bem, ou estando com uma relação ruim. Mas tem momentos da vida em que tanto o homem como a mulher chega à mente dele coisas luxuriosas, recordações de vivências passadas com mulheres, recordações de algum filme que viu, alguma imagem de uma revista ou no celular. Então aquilo vem na cabeça, a luxúria passa para ele aquela imagem para que ele comece a dar rédea a esse ente energético, a luxúria, que é um defeito, que é realmente alguém que existe dentro da psicologia dele. Esse homem manejado pela luxúria, não está tendo um problema de relação matrimonial, termina sendo levado, encaminhado a exercitar aquilo que chegou na mente dele. Aí é onde ele entra em adultério, é onde ele busca namorar, etc. Então, isso é para que vocês entendam uma das tantas causas pelas quais o homem tem... E aqui também, logicamente, volto e lhes digo, é uma das causas quais algumas mulheres abandonam seu marido para, manejada pelo eu psicológico da luxúria, exercitar, pôr em prática a sua libido sexual. Então, a psicologia acadêmica, nesse aspecto, ela não fala disso. Mas no tal, nossa psicologia, que é um pouco diferente, se chama psicologia revolucionária. Os mestres têm a consciência desperta, eles vivem despertos nas outras dimensões. Eles podem trazer, eles têm um conhecimento de causa, porque eles entram, por exemplo, é outra dimensão que existe além do mundo astral, do mundo etérico, do mundo mental. Eles entram no mundo, ou na dimensão do mundo de tudo. Eles se dão conta da verdade, desde o mundo causal, passa para o etérico, mundo mental. Então, aqui no mundo físico, é onde, contando a nós, os seres humanos, e essa é uma delas, a existência do eu psicológico. Quando um homem e uma mulher se tornam membros ou adeptos ou estudantes da sabedoria deste nível, que é a sabedoria taoísta, a sabedoria gnóstica. Outras sabedorias têm algo desse conhecimento, por exemplo, a teosofia, mais ou menos ela se aproxima. E o Tao, com duas escolas iniciáticas, duas escolas esotéricas, além do conhecimento que é ensinado nas universidades. E nesse caso, o conhecimento da psicologia revela isso. Nós temos que ter muita paciência, muita compreensão com os nossos familiares, porque durante muitos instantes da vida, eles estão sendo manejados pelo psicológico. Isso é uma coisa terrível. Veja que o mesmo mestre, que vivenciou tudo isso nos mundos internos, ele, no mundo físico, teve uma época onde ele estava casado com a sua esposa em retorno dele. Na verdade, os dois, com essa sabedoria, com esses cuidados, mas eles, na dificuldade de controlar a luxúria, ele viu que ainda tinha dentro dele manifestações da luxúria.
E ele, depois de usar algumas coisas, ainda persistia o defeito da luxúria. E um dia ele fez uma oração ao Criador, ele orou a Deus e fez uma meditação muito elevada e solicitou uma ajuda ao Criador, ao seu Deus interno, aos juízes da lei do cosmos, no domínio, na transformação ou na mutação da luxúria. Então, naquela noite ele teve uma experiência, ele se viu, nas outras dimensões, ele estava dentro de um templo da justiça do cosmos, e um verdugo da lei da justiça do cosmos extraiu de dentro dele esse defeito da luxúria, e ele viu como se fosse um ente que tinha a figura de um cavalo monstruoso, que saiu de dentro dele e relinchou, em seguida simbolismos, se foi aos mundos infernais, aos mundos... Ele nunca mais teve essas manifestações luxuriosas, e a sua sexualidade. Isso é nenhuma manifestação da luxúria. Então, isso para que saibam de que não é fácil. Sim, é fácil. Então, o trabalho interno, o trabalho pessoal, o diário, deve ser constante. E, importante que vocês, mulheres, sejam amigas de seus esposos, nos melhores sentidos, na melhor ordem, então, em Deus. Vocês devem cantar todos os dias ao seu amor, aquele homem que você optou para que ele fosse o seu esposo. Uma das técnicas é vê-lo como aquele instante que você se namorou dele, que você se apaixonou. Faça de conta que você todos os dias está vivendo aqueles instantes em que antigamente tudo era excelente, positivo, lindo. Aquela sensação que você teve ao princípio com ele, quando o conheceu, quando olhou nos olhos dele, quando você ouviu ele falar, ouviu algo bonito, enfim. Faz de conta que elas existem ainda, busque encontrá-las ainda hoje nele, e muitas outras coisas bonitas. E veja ele, ou não veja ele com muita confiança, ou seja, com o passar do tempo, nas relações de um homem e uma mulher dentro do lar, enfim, quando estão juntos e se perde esse respeito, essa confiança, se torna algo monótono, sim? E é muito comum o desrespeito. Então, a gente tem que ser, todas vocês têm que ser sinceras consigo mesmas. E tem algumas mulheres que se tornam muito amargas. Que o homem diga, mesmo que for algo grosseiro, que ele diga, a mulher não pode perder essa doçura que ela naturalmente. Quando ela seja rigorosa, quando ela for rigorosa, ela tem que ter muito cuidado para não insultar. Não insultar e entrar em desrespeito com os seus. Então, muitas vezes os homens se sentem desrespeitados. Quando o desrespeito começa a haver, até aí foi, sabe? O cara se sente muito ruim. Toda pessoa desrespeitada se sente mal. Você, quando o seu chefe te agrada, produz um desrespeito. O cara que cuida do condomínio, do seu residencial, do seu prédio, te desrespeita. Quando o seu vizinho te produz um desrespeito, tudo isso produz abalos na nossa psicologia. E a maior parte das pessoas não sabe que aquilo parece um terremoto, sabe? Então aquilo sacude a vida. E esse é outro motivo para que o homem vá por sua mulher, esse respeito, esse amor, esse carinho. Então você tem que fazer sempre uma autoanálise constante. Ele é que tem que fazer isso. Sim, sabemos que ele tem que fazer isso. A pessoa deve ser seu. Sim, vocês que me estão ouvindo. Se vocês me estão ouvindo, são porque mostram que são mulheres sábias, que têm buscado a sabedoria, o conhecimento para se tornarem maiores do que são em sua forma de ser. Então vocês podem e devem dar esse primeiro passo. Quando você fizer isso, você estará dando exemplo. E com o passar dos dias, ele está vendo esse exemplo. E de repente ele começa a dar esse passo também. E você pode dizer a ele, olha, eu solicito de você muito respeito com respeito à pessoa. Não me desrespeite, por favor. É isso que eu peço para você. Aí, se ele retrucar, você fala assim, você tem visto, você observa como eu atuo com você?
E para você falar isso, você tem que ter dado o exemplo. Aí você cobra dele essa atuação. Mas você tem atuado de uma forma correspondente. Aí ele vai, na consciência dele, ele vai lembrar que por respeitar a ele. O sexo, a forma como o ser humano faz, é uma forma como vocês já sabem, já se deram conta pelo tudo que aprenderam e aprenderam comigo e que seguirão aprendendo, porque eu gostaria de estar com vocês para ensinar outras coisinhas muito importantes, se assim vocês... Tem homem, então, que fala assim, ó, minha esposa se cansou, ela já não quer. Mas claro que vai se cansar, se vai aborrecer, porque é uma sexualidade que é uma sexualidade que desgasta a mulher. Sim, ele termina o seu prazer e deixa a mulher abandonada na sua ignorância. Ela considera que ela tem que ter aquele prazer de revirar os olhos, aquele prazer que traz o prejuízo ao corpo físico e ao encanto na sexualidade, que é o caso do Tantra sexual, é o que nós temos falado. Como ela ignora isso, não o caso de vocês, no mundo. Então, é complicado. Então, ela passou a vida inteira buscando, e ele sim, ele conseguiu ser feliz, mas abusou tanto da mulher, ela se cansou, e ele buscou outra, sim, para seguir. Então, veja vocês, eu posso de repente estar enganado, equivocado, de repente, o que estou falando é uma baboseira, mas na minha forma de ver é essa, e o que eu tenho ouvido falar. Então, é preciso de que haja, por ambas partes de uma mulher, a educação sexual verdadeira. Vocês que me estão ouvindo, Ellen, e que agora eu estou tendo a oportunidade de aportar algo a esse conhecimento com vocês, descobriram qual é a melhor forma. E vocês têm que ir pouco a pouco construir sexual no homem. Sim? Não tem que ter vergonha, nada disso. Porque vocês estão respaldadas pela lógica superior, pela lógica de Deus. Com o passar dos dias aqui para vocês, uma informação de como vocês podem comprovar isso, a forma como deve ser a sexualidade de um homem real, como é imundo o sexo que a humanidade considera como certo, que é o normal, por ignorância. Vou fazer uma perguntinha que tem. Você falou, né, de como transformar o amor, a relação sexual, em um Dharma. Quem não sabe o que é Dharma, para você explicar rapidamente o que é Dharma, eu acho que eu nunca falei disso, encontros, né, de alma, de conexão, mesmo na relação sexual, e eu uso muito o termo de não se... masturbações paralelas, mas que eles não se relacionam. Existem masturbações bilaterais, apenas, né? Como se um estivesse masturbando o outro. É prejudicial até para o nosso desenvolvimento físico, para a nossa alma e tudo mais. Meia hora. E abrir para vocês. Pode ser assim? Para a gente ter um tempo bem aproveitado. Deixa eu fechar eu aqui. A karma, ela não é tão difícil de ser compreendida. Dharma é quando uma relação amorosa é aquela em que o homem consegue se acoplar aos anelos espirituais de uma mulher. E quando a mulher acoplar-se aos anelos espirituais de um homem, ocorre isso. Nem sempre os dois têm os mesmos anelos. Volto e lhes digo para que compreendam bem. Quando a mulher é espiritualizada, ela tem várias inquietudes, ela já tem, de repente, um caminho espiritual, de repente ela faz da yoga, ou de repente ela é Rosa Cruz, ela é gnóstica, ou ela participa da teosofia, enfim, ou ela é evangélica, ou de repente ela... Se o seu namorado, o seu marido, se acopla a essa filosofia, ou esses conhecimentos dos quais ela faz parte, isso é um Dharma, isso é uma relação amorosa de um Dharma. Então é muito terrível quando chega uma mulher na casa da gente. Enfim, quando vocês... Por exemplo, é muito terrível quando uma mulher é mais espiritualizada, segue uma determinada...
Bom, nesse caso, a mulher é religiosa e não espiritual. Pelo menos ela é religiosa, ela participa de uma religião. Uma opinião que tem a ver com a Bíblia, que tem a ver com alguma... E olha para ela e fala, ih, já vai começar a falar de religião. E bate na mesa e já, vamos embora daqui. Tem marido que faz isso com a mulher. Isso é um karma. Veja a vergonha que essa senhora está passando, ela querendo dizer para a família, mas apoiada na Bíblia, ou de algum evento do passado, do caso. E o cara dá um chilique. Sim? Por exemplo, quando a mulher aprende a questão da... Mas ela já casou, ela já tem o seu marido. Ela não tinha aprendido isso antes. E o cara, quando ouve falar, ele vai ensinar para ele essa nova forma de tratar a sexualidade. O cara também dá um... E trata ela de uma forma super mal. Isso é uma relação de karma. Mas pode ocorrer que a mulher, o marido dela, diga, opa, vamos, meu amorzinho, vamos. Se essa pessoa está ensinando isso, você já ouviu falar com uma, duas, fala disso, pois então vamos experimentar, vamos ver que sabor tem. Sabe? Isso é uma relação amorosa de Dharma, sim? Então, os namorados, os jovens, quando vão adquirir, eles devem de buscar aqueles que tenha essa forma de ser, que tenha essas virtudes, que veja nele que vai ser uma relação de dar, uma relação de karma. Isso tem que ser visto, Ellen, antes de casar, de ter uma união sexual. Sim? Você pensar nesses aspectos, lógico, mas em alguma porcentagem você pode acertar da astúcia para ver, será que vai ser um karma ou não para mim? Uma vez tive uma namorada no estrangeiro, e lá eu tive uma namorada. E às vezes quando falava assim para mim, não fala nenhuma palavra, eu começou a ficar esquisito, sabe? Aí foi. Bom, surgiu um tema da possibilidade do Brasil, deu fazer um curso dela poder me acompanhar. E ela falou assim para mim, não vou mais de jeito nenhum, sabe? Resultado, cheguei a que aquela relação seria um karma para mim. E outras coisas foram somando. Eu, nesse namoro, na raiz, Ellen, sabe? E eu fui namorado, sabe? Aí eu falei para ela, olha, vai ser diferente, uns 10 ou 15 anos que você está, sabe? Metia tesouro de eficácia, assim. Agora, com respeito, é bastante delicado, Ellen. Eu ainda não tinha tema relacionado sobre isso, a masturbação. Sim? Disse é que é importante a gente ter essa sexualidade consciente, porque senão os casais não fazem sexo, eles fazem bilateral, um masturbando o outro, né? De como transformar isso em uma relação potente mesmo, né? Mas antes disso, eu vou até abrir para as meninas, tem mais uma pergunta aqui, ó. Por que um homem rejeita uma mulher sexualmente? E também tem mais uma pergunta, de ejaculação, problemas sexuais. O senhor fica livre, é isso. Quando o homem rejeita, e homens com problemas sexuais não estão viris mais. Casais que ficam sem sexo. Vou abrir para as meninas perguntar. Isso significa que a mulher, ele, em algum aspecto, pode ser mal. Caímos naquela questão que eu falei da mulher aborrecedora, da mulher amargada. Isso faz com que baixe o facho do homem. A mulher tem que fazer uma autoanálise para ver se, de repente, a causa está nela. Por que será que o homem rejeita uma mulher? A mulher deve fazer essa autoanálise para ver se, de repente, está nela. Pode ser que ele já tenha interesse por corre. Então, aí, se buscar compensar isso, ou seja, buscar reverter essa situação, que o homem volte a amar a sua esposa e a ter interesse por sua esposa. Então, mulheres, com muito respeito, eu estou com muita responsabilidade em vocês, mas
Vocês têm que... Figuras são muito maiores com o feminino, somos muito machucadas. E a gente precisa, esse lado, né, machucado, carente, agressivo, porque o homem é sensível que a mulher, né, o Mirachev. Ele se ofende muito fácil, né, resiliente. Então, não está errado, não. Você está certo, a boa parte é nossa. Como diz a Bíblia, Sim. é dificular, né? Sim, Ellen. Vocês têm muita responsabilidade nas mãos de vocês. Vocês podem construir um homem, vocês podem derrotar a um homem, vocês podem acabar com ele. A mulher tem muito isso em suas mãos. Então é preciso que vocês utilizem esse poder para ajudar, para construir, não para acabar, para... Não. Sim. Se de repente você chegou à conclusão de que um homem, ou o homem, ou o seu homem não te merece, ou que você não merece ele, e tomou a decisão de acabar com essa relação, não faça de forma destruidora, acabando com ele. Não, nada disso. A mulher sempre agradecida por todas as coisas que seu esposo lhe fez, de bom, de bem. Quantas coisas negativas, esqueça, sim? Lembre-se só das coisas e agradeça. Seja agradecida a ele por todos aqueles momentos bonitos que ele fez, que ele te proporcionou. Vai haver coisas bonitas que ele fez para você. Então, muito cuidado daqui para frente, para que o seu marido não se aborreça com você, não perca o interesse, pois ele pode estar muitas vezes manejado pela luxúria, mas aí você, com sabedoria, é que você vai mudar o foco de atenção dele para você, uma virtuosa, como um anjo, e não ver você como uma pessoa que só vai satisfazer o prazer dele, como se fosse uma prostituta. Então está em suas mãos mudar essa forma dele ver você. Então, por isso que, com sabedoria, vocês têm que utilizar a voz da intuição, da consciência, podem também aprender dos homens e das mulheres que têm sabedoria, boas táticas, sim, boas estratégias. Ellen, com respeito à virilidade dos varões, aquele varão que perde essa virilidade, essa masculinidade, que a sua libido descendeu, tanto o homem como a mulher, quando se tornam frios, o aspecto emocional tem que ser melhorado, curado. Eu lhes lembro, não deve haver angústias, mágoas na relação matrimonial. Deve haver harmonia. A libido sexual, ela pode ser melhorada havendo esta harmonia nos sentidos da vida. Se é problema de dinheiro, não deixar o foco nisso, mudar o foco. Problemas de dinheiro sempre vai haver e vão encontrar com forma de driblar esses problemas financeiros. Mas se falamos da forma ou do aspecto apenas orgânico, aqui vai uma dica para a mulher. Tomem uma colher de mel todos os dias, de manhã cedo. Se possível, antes de dormir, 2 vezes ao dia. E se você tem a possibilidade, junto com esse mel de manhã, com uns grãozinhos de pólen, e você saboreia esse pólen até que ele derreta na boca de vocês. Vai chupando aquele pólen. Como o pólen das abelhas é afrodisíaco. Ellen, de uma vez, acabou esse problema de frieza sexual. Então, você, mulher, se você quer que o seu homem corresponda, que o seu homem seja viril, você para ele. Você prepare o suco de frutas, a uva ou mamão, e você coloca uma colher de mel. E termina de adoçar com adoçante, com açúcar mascavo ou com açúcar que é comum utilizar. Enfim, e dê esse suco para ele tomar. De manhã almoço, não se aconselha tomar suco na hora do almoço, mas esse é o costume em geral. De noite você vai ver, na primeira noite, você vai ver que o homem vai ter reação. Na primeira noite, escutem o que eu estou falando, sim? Então você pode fazer isso durante uma semana,
Mas muito cuidado, porque não tem ninguém que se depois. Então, do mel e do pólen de abelhas. Então, e se ele é um cara bacana, que ele tem probleminha devido a tantos fatores, e você vê que existe a forma de comentar com ele, é isso. E um monge que ensinou isso e isso, vamos fazer. Você também tome a sua colher de mel, a sua colherinha de pólen. O pólen tem que ser uma colherinha de café. A colher de mel pode ser uma colher de sopa. Sim, o pólen, tem pessoas que têm algumas reações alérgicas. São muito poucas as pessoas que têm ou são alérgicas ao pólen. Se você é ao pólen, você não consome o pólen original. Graças a Deus, em Campo Grande, graças aos cuidados que existem no Brasil, nos supermercados aqui de Campo Grande encontram muitos méis excelentes, baratos, não são caros. Tenha na despensa da sua casa sempre um frasquinho, no mínimo 200 ml, ou 500 ml, ou 400 ml de mel. Aí está esta dica, então damos passo para as perguntas. Não estou ouvindo. Meninas, fiquem à vontade. Tem um Android aqui. Quem é do Android? Que eu não sei gostinhos de vocês. A gente tem que se olhar no... Cadê essas meninas, gente? Abram o microfone, façam perguntas à vontade. Primeiro. Abram os vídeos aí, eu não tô indo liberar vocês mesmas que vão conseguir, viu? Nancy, cadê você? Marlene? Helen, enquanto surge uma coisinha que eu gostaria de falar, que é de um ponto que você uma vez me comentou, a mulher pode convencer o homem a agir de forma diferente para quebrar os padrões de problemas com a família e com seus familiares. É isso, Helen? Em primeiro lugar, buscar sabedoria. Os homens vivem de trivialidade, infelizmente. O que é o mundo da trivialidade? É o mundo do futebol, é o mundo do Faustão no domingo, é o mundo de comer churrasquinho no final de semana, tomar sua cervejinha do bar. Esse é o mundo da trivialidade, das coisas normais e comuns que existem na vida. As mulheres, graças a Deus, elas são as que se dedicam mais que tudo, mais do que os homens, a adquirir. Então, tem alguns homens, bastantes, que estão buscando a sabedoria, são pessoas muito sábias, homens excelentes, tem porcentagem ou parcela da sociedade masculina que ainda está muito na trivialidade. Então, encontre soluções para resolver os seus problemas, seus padrões. Então, ele tem que... Entra você, mulher, por ser mais sábia do que o homem, você tem que dar umas dicas para ele. Então, você não pode ficar todo o tempo com ele. Você não pode ficar como uma guru. Você dá algumas pautas, aí ele aproveita, ele segue a pauta que você deu para ele, sabe? Deixa ele atuar. Deixa que o ser interno, a alma dele, atue. Como ele vai agir, que solução ele vai encontrar. E de vez em quando, você fica de olho. Fica dando e vai dando, de repente, algumas pautas, assim. Mas não precisa ser assim, depois assim, tá. Não. Deixa ele livre, sim. O melhor caminho que ele deve seguir. Então, com certeza, ele vai modificar. Eu pude ser claro, se você quiser dar algum exemplo, especificar, mas... Acho que é isso mesmo, Mirachebe. As mulheres me reclamam que o problema, às vezes, é um emaranhado com... A gente fala na constelação de emaranhamento, né? O padrão
de estar muito preso com a mãe dele, muito preso com o pai dele, não saiu ainda da casa do pai. E o que eu digo a elas aqueça seu feminista, né, essa feminina, que ele vai se dirigir a você. Homem, eu falo, eles são muito sensíveis, né? Eles não aceitam orientações. A mulher tem que ter essa sabedoria até na hora de fazer sugestões. Né? Eu, por exemplo, faladeira, reclamona, eu tive que acabar com esse jeito que tinha, porque eu estava virando uma velha chata sozinha, né? Então, a sabedoria tem muito a ver com silêncio também, e isso é muito difícil, tem que acalmar dentro da mulher aquela briguenta que está lá dentro, a coitada que está lá dentro, e a carente é difícil pra caramba. É muita coisa nesse lugar, porque é muita coisa. Tem dia que eu falo, ai meu Deus do céu, mas enfim, né? Pois está muito interessante. Você disse que é falar menos, não ser. Isso é muito importante. Não ser chata. Uma mulher que é intensa, ela termina sendo chata. Você, de repente, descobrir que você tem uma mulher chata, faça uma autoanálise constante. Se descobrir que vai eliminar isso da sua existência, da sua personalidade. Existem várias técnicas. A primeira, tomar consciência disso. É o primeiro passo. Segundo, esforçar-se por controlar a boca, a língua. Falar menos. Terceiro passo, ver ou tratar o seu marido, o seu homem, como se ele fosse um exemplar que de repente você tenha. Ou ver no seu marido uma pessoa que merece todo o respeito. As palavras que vão ser dirigidas a ele sejam as melhores, seja de um angelical, seja de um anjo, está dando um conselho, umas palavras, uma direção a uma alma que pega a luz. Sim? Então você pode ter essa atitude de um anjo que tem que ensinar a alguém que precisa de uma luz. Então, a ele, quando você der um bom conselho a ele, uma boa direção, não vai ser chata. Você se vai posicionar, você vai fazer de conta, vai se ver como um anjo. Porque a mesma palavra, aquela palavra suave, ouvidos dele, na consciência dele, que cativa e logo com ela. Sim? Ativa aí. Marlene tem mais 5 minutinhos, a gente está concluindo. Gostaria de perguntar a Ellen, a você. Estou aqui. Marlene. Vou perguntar de uma ferramenta aí. Aí eu dei uma paralisada aqui para poder atendê-lo. É muito ensinamento mesmo que você fala, é isso mesmo. Confirma o que eu venho aprendendo. É isso mesmo, a gente tem que ser mais tranquilo, ver o que ele precisa, né? Às vezes só ali aquela palavra, igual perguntar uma coisa, se fosse outro tempo, eu já ia trabalhando, eu estou aqui, ele está vendo que eu estou no estudo, então ele já vem, eu posso entrar assim, se você quiser até ouvir, pode ficar aqui, né? Então a gente tem que ter essa... É muito bom a gente aprender a ter esse relacionamento com esse relacionamento, tem melhorado bastante, sabe? E muito mesmo, com esses ensinamentos. E assim, ele percebe também. São os filmes que a gente assiste junto, domingo, outro dia da semana que tem tempo, só assiste filme que vai trazer alguma coisa para a minha família, para ele, para nós dois também, né? Então, assim, é buscar as aulas da Ellen, a sua, muito bom mesmo. É isso mesmo. A gente tem que ter essa consciência, silêncio na hora que tem que ser silêncio, né? Mais dar uma cobradinha de leve. Como esses dias ele chegou, andou pela casa e veio aqui falar comigo, né? Aí eu senti, falei, pô, falou com o da casa e não veio aqui. Daí eu falei assim para ele, quem é a pessoa mais importante aqui da casa para você? Ele ficou me olhando assim. Para mim é você. Falei, ah, tá. Era só isso que eu queria saber. Aí no outro dia ele chegou direto, veio aqui, tudo bem, que hora que você termina? E saiu. Então, assim, ele perceber, né,
que, como ele chega, como ele está, ele também tem que ter esse mesmo comportamento, ter, assim, não sendo chata, né? Porque às vezes eles também chegam com tanta coisa, ou às vezes chega ali, uma filha pede uma coisa, outro pede outra, que vai se envolvendo e esquece, fica tudo bem. Viu como é fácil? Não é difícil. Tem que melhorar mais ainda. Tem que tornar leve, né? Você tem Tornar leve. leve, tranquilo. E vai chegar um momento quando tudo isso é uma preparação, que a vida de vocês seja um céu. E quando essa preparação ela se torna constante e essas mudanças se tornam em um fato, a prática da suprasexualidade, ou seja, da sexualidade superior. Se vocês, mulheres, conseguem fazer da sua vida matrimonial um pedacinho de céu e que seja constante, vocês, com essa sabedoria e com o passar do tempo, podem conquistar praticar a sexualidade superior que nós temos falado. Então, tudo isso é uma preparação para que chegue, o propósito é esse, para levar ao seu menino a atuar os dons infelizes. É isso, a mulher também, como a Ellen fala, às vezes no lugar de mãe, né? Sem chamar a atenção, falar quem eu sou, né? Quem eu sou, para ele ver que não é a mãe, não é a irmã, é a esposa que está ali, né? É isso. Sair desse lugar, né? Claro. Vocês, como uma companheira de meditação, uma companheira de batalha, não podem perder essa noção, não podem esses aspectos. E agora tem que ser inculcado com muita delicadeza nos homens e para o crescimento também da alma. E envolve uma prática sexual que agrade a Deus, né? Você mulher, e entender que vocês sabem de alguns segredos. E um deles é uma alma a ser ativada, uma alma a ser aumentada, que é a alma sua e a alma dele. Essa alma ser fortificada. Não vejo que uma pessoa, quando está anêmica, ela tem que ser fortificante para ela, o corpo físico corresponder a uma boa saúde. Isso está ocorrendo nas almas. As almas das pessoas estão descalibradas. Parece que não, porque é algo como porém está assim. Aumentem a vitalidade de suas almas. E isso se tem com a sexualidade superior. A sexualidade como grande propósito cristalizar a alma. A caridade, a prática do amor, da paciência, da tolerância, tentar crescer a alma. Porém, a alma também, deste poder, dessa fonte de vida, sendo demitido desde as gônadas sexuais. É bem esse aspecto, para que essa sabedoria que eu entreguei não se torne algo volátil. A partir de outubro, com o Miracheira, depois não mais falar sobre isso, não. Isso não pode ficar no esquecimento. Isso é um propósito divino que Deus tem para a humanidade, para a vida matrimonial de vocês. 22 mulheres que fazem parte, que já foi introduzido pela Ellen e que está sendo complementado por mim. Cada uma delas está o seu esposo, está os seus filhos, às vezes netos. Enfim, podemos contar talvez 10 seres por trás de cada uma dessas mulheres que fazem parte, que podem receber esse conhecimento. São mais de 120 pessoas que podem estar conectadas com essa sabedoria, estar caminhando em direção à luz. As mulheres que fazem parte do grupo da sexualidade, outras mulheres, outras pessoas estarão recebendo essa sabedoria. Certo, Ellen, que eu estou falando? Tem essa influência. O conhecimento, ele vai abarcar muitas outras pessoas dentro da família, abarcando, porque esse conhecimento da sexualidade superior para idosos, cuida da sexualidade, essa sexualidade bonita. Você está magneticamente desfrutando daquele momento tão bonito, entendendo a forma correta de ser levado a efeito, sim? Para que aquele sentimento, aquela energia que nasce. Sim? Então, essa educação ela tem que ser levada com o passar dos anos, no futuro, todas. Isso não pode ficar só em você.
enfim, em todas as que fazem parte do grupo e que tem que ser levado, bom, que lhes digo, as suas filhas, ao seu marido, genros, nós, enfim, com muita sabedoria, no momento melhor, de alguma forma, essa sabedoria tem que chegar, porque ela é sinônimo de crescimento da alma, ação aqui, no mundo físico. Esse conhecimento de prosperidade até financeira, é sinônimo de saúde. Você leva esse conhecimento, então vai obter tudo isso. E quando você fala de crescimento de salvação da alma e liberação. Muito obrigado por estar com vocês. Espero que estejam muito nos próximos dias. Peço licença a Ellen para estar outros 15 minutos que são sérias, contundentes, mas traz uma sabedoria e é preciso mais mulheres sábias. Tá bom? A Ellen me dirá se o grupo quer que estendamos, porque eu me sinto que fiquei só na metade das coisas que tenho. Pode ficar à vontade, Mirache. Pode ficar à vontade. Então, vamos nos próximos domingos, seguindo, passando algumas coisas a vocês que têm a ver com... Nós temos que falar da inferior, para que vocês saibam o que é absorver e compreender o que é bom, o que é superior. Algumas dessas, não sei se eu entro com a jornada 2 do sagrado, com constelação, tá? A constelação do sagrado, e a gente vai ficar mais o mês de novembro inteiro. Mirache, eu te convido também para dar alguma aula boa agora, porque assim, tudo amado, eu queria que é muito privilégio, né, a gente poder, porque a turma que eu fiz, elas vieram bem cruas, muito cruas. Como que vocês estavam mais preparadas? Na turma de vocês teve gente que já é constelado feminino, já tinha esse conhecimento, e grupo que cresce mais rápido. Mas por aí tá muito cru. Tá muito ainda, assim, sabe? Enrijecidas. A gente tem muita dor, né, Ellen? Para ser cuidada, né? Hã? Muita dor para ser cuidada, né? Se vocês quiserem, serão bem-vindas. O Mirache sempre está para porque é da energia masculina e tem uma contribuição espiritualizada, cura o nosso coração também machucado, isso é muito importante. Eu sou muito grata. Estamos por aí. Pode falar. No que estiver ao nosso alcance. Assim, nessa caminhada, alguém cristão ou da Igreja Católica que tivesse esses conhecimentos, não tem. Então, Mirache é um presente para a gente. Muito obrigada, Mirache. Muito obrigada. E olha que eu venho muito difícil, porque eu acho que os padres me olham hoje e falam, o que aconteceu com essa guria, né? Tá tudo certo, vamos lá. Muito obrigada. Tem alguma pergunta? Não, né, pela contribuição. E estamos aí nessa caminhada de mais sabedoria, né? E de Deus vamos chegar lá. É isso com a aí. ajuda de vocês. A Ellen é muito importante. Imagina. E a contribuição que o Mirache está fazendo para nós também. Muito obrigada. E é isso. Tá bom. Então, um beijo. Vamos tirar uma fotozinha aqui. Aê! Tá no grupo da Caquinho. Tá bom? Beijinhos.